Evangelho do Senhor segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 34. Evangelho do Senhor segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 34. Os que encontraram, digam amém. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Repita comigo: surpresas e surpresas, provocadas pelo arrebatamento. Eu fui surpreendido por Deus em uma destas madrugadas, porque o Senhor não me cobrou dos outros, mas cobrou-me de mim. A ausência de mensagens focada para com a volta de Jesus. Nós vivemos os dias finais. Os sinais são tão plenos e constantes que a gente nem consegue computar. Nós temos sinais políticos, sinais pandêmicos, naturais, éticos, sinais espirituais. Nós nunca vimos uma plenitude de sinais escatológicos que antecedem o primeiro evento, que é o arrebatamento da igreja, como agora. Mas diferente daquele período que antecedia o ano de 2000, em que mensagens escatológicas eram constantemente pregadas, as décadas ou o início da terceira década de 2000 é marcada por uma ausência de mensagens que focam no evento mais importante da igreja, o arrebatamento. Desta forma, nós cultuamos ao Senhor, nós regozijamos-nos em Deus e já nos preparamos para o próximo culto. Mas muitas vezes nós não nos preparamos para a volta do Senhor. A volta do Senhor é a mensagem central das Escrituras. Tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que submetemos tem um propósito: ser arrebatado como salvo no dia do arrebatamento da igreja. Então parei para pensar alguns dias atrás, relutando quase sempre, querendo mais transferir essas responsabilidades para outros. Nessa madrugada, nessa noite, o Senhor me inquietou durante o dia, no período da manhã, em que eu não estive na IBD, eu estive estudando a Bíblia, e o Senhor colocou no meu coração essa palavra. O texto de Lucas, ele é, apesar de ser sinótico, ele é único. Porque Lucas, de forma minuciosa, descreve no capítulo 21 os eventos escatológicos de forma bem ordenada. Lucas fala do primeiro sinal escatológico, que é a queda de Jerusalém. Mas ele também caminha para a grande tribulação,
pela qual Israel passará. E ele, de forma minuciosa, ele revela que Cristo voltará no final da grande tribulação para a implantação do seu reino. E obviamente que nós estamos falando da vinda do Senhor Jesus, que antecede a grande tribulação para o arrebatamento da igreja. E Lucas, ele não só fala dos sinais escatológicos, do comportamento que Israel deverá ter na grande tribulação, como ele também, de forma singular, nos ensina qual deve ser o comportamento da igreja para a salvação, que se revelará plenamente no dia do arrebatamento. Lucas descreve como devemos comportar. E ao contrário do que nós pensamos, Lucas não nos dá certeza de que a informação dos sinais nos salvará. Tanto é que Lucas fala de guerras, de terremotos, de pestes, de fomes. Mas estar informado disso não é a certeza de que serei salvo. Lucas descreve que nós devemos, por natureza da palavra de Deus, nós devemos cuidar de uma coisa que pode nos privar. E o versículo 34, depois dele falar da visão da figueira, depois dele falar também de acontecimentos que devem acontecer, que antecede a vinda de Jesus, de olhar para cima, ele chama atenção para um olhar particular. Olhai por vós. E o termo que ele usa é para que não aconteça que o vosso coração se carregue. A expressão carregar aqui não é de uma forma absoluta, mas de uma forma contínua. Comece. Se carregue de glutonaria, de embriaguez, não é? E dos cuidados da vida. A palavra kraipale que ele usa para o termo glutonaria é a palavra que o latim usa para crápula, intoxicação. Não intoxique seu coração. A questão de embriaguez é um termo daqueles que perdem o sentido. Os cuidados da vida é o cuidado da vida terrenal, tanto que ele usa o termo bios para falar de uma vida biológica. Aquela vida que a gente vive ansioso. Ele fala que o maior vilão que pode nos privar da vinda de Jesus é o nosso coração. E nós devemos cuidar do coração para não acontecer que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida entre nos nossos corações e o arrebatamento da igreja seja pego de improviso. Ele diz que o motivo pelo tal é que isso, o dia da vinda do Senhor, virá como um laço sobre toda a terra. O dia do arrebatamento não é traiçoeiro. A vinda de Jesus não é para pegar ninguém de surpresa, mas pegará pessoas surpreendidas porque não se adequaram à palavra de Deus. Então não é o dia que é traiçoeiro, são as pessoas que, de forma um tanto quanto libertina, brincaram com a postura. E o dia da vinda do Senhor será um dia de surpresa. O verso 36, ele vai declarar que para nós conseguirmos estar pronto, nós devemos vigiar em todo o tempo. E a palavra vigiar em todo o tempo não é uma expressão de cronos para tempo, mas kairos. E essa expressão é vigiar no tempo de Deus. E uma vez que Deus é eterno, nós devemos ter uma vida de vigilância, não por períodos, enquanto estamos no templo ou enquanto estamos em um lugar, mas em todo o tempo se comportem já como pessoas eternas. Observa que ele diz que isso é necessário. Para quê, pastor? Para que nós não venhamos ser surpreendidos e estar de pé. Estar de pé aqui é estar aprovado. Observa que Lucas está nos ensinando a fugir de surpresas. Até porque o termo afinídeos, usado por Lucas no versículo 34,
é justamente isso, ser surpreendido. As Escrituras, ela fala da vinda do Senhor, revelando que ele trará surpresas. E essas surpresas, segundo a neurologia, e segundo todo o pensamento cognitivo, é uma evidência de que nós somos finitos. A surpresa, ela é uma palavra que denota que nós não temos todo o poder. Surpresa, segundo os aspectos neurocientíficos, revela que ela vem antes de você raciocinar. Ser surpreendido é ser pego uma imaginação que você não teve. Quer a surpresa, ela não é alegre nem triste. A surpresa provoca alegria e provoca tristeza. Mas a surpresa é algo que a gente não imagina. A Bíblia, ela é surpreendente. E isso revela porque tudo na Bíblia é surpreendente. Porque Deus responde-nos além do que pedimos e pensamos. O verso 3 do capítulo 33 de Jeremias, quando o Senhor ordena o povo aclamar, ele ordena com uma condição: ouvir-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Existem coisas que Deus não revela, a incapacidade humana de compreender. Então somos surpreendidos. E surpresas provocam reações, que pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser trauma. De maneira que todos nós evitamos surpresas desagradáveis. Os irmãos que trabalham, cuida para não ter surpresas desagradáveis. O técnico, ele vai cuidar bem para que todas as pessoas no trabalho tenham os seus devidos IPIs para não serem surpreendidos. Mas quando não, são surpreendidos. O Japão, que possui as suas usinas nucleares, tiveram surpresas porque prepararam usinas para resistir terremotos em uma tal escala e ele superou. A surpresa foi desagradável e preocupante e provoca preocupações. As surpresas da Bíblia também, elas podem trazer as mesmas reações, quer de alegria, quer de tristeza, quer de trauma. A vinda do Senhor Jesus, ela será também uma vinda de surpresas. E eu quero classificar as surpresas do arrebatamento em 4 grupos. Serei breve. O primeiro grupo de surpresas que teremos são as surpresas inevitáveis. O arrebatamento da igreja, ele trará para o mundo, trará para a terra, para os céus e para o inferno, surpresas inevitáveis. O que são essas surpresas? São surpresas que ninguém pode prever, ninguém pode impedir, elas vão acontecer. Ora, Lucas no capítulo 12, versículo 40, falando acerca de reino de Deus, ele disse que a vinda do Senhor virá num dia em que ninguém imagina. E se ninguém imagina, fala de algo surpreendente. E essa surpresa inevitável do arrebatamento, ela é uma surpresa que pode agradar ou desagradar. E nesse grupo de surpresas inevitáveis, nós podemos ver a data da vinda do Senhor. Há uma data marcada. Ninguém sabe. Mateus capítulo 24, versículo 36, diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Obviamente que o Senhor Jesus, falando como homem, ele também se coloca como um ser que ainda não sabe. Porém, é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Como nosso Deus Todo-Poderoso, ele sabe o dia e a hora. Os céus é habitado por eternos, os anjos são eternos, o Senhor Deus é eterno. E no calendário terreno não há, sem sombra de dúvida, uma data marcada para o arrebatamento.
Alguém pensa que o mundo não tem um calendário escatológico, mas engana. O mundo tem o calendário escatológico, porque tudo que o mundo fala pensando no amanhã, pensando no ano que vem, é algo futuro. E o mundo acredita que vai chegar. Temos um calendário para este ano, calendário de eleições, calendário futebolístico de Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos, e vários outros eventos que se esperam. Esse é o calendário. Mas se você procurar na ONU, se você procurar na FIFA, se você procurar na política brasileira, se você procurar em qualquer outro calendário, lá não está marcado que hora, que dia que Jesus pode voltar. Haverá uma surpresa para este mundo na volta do Senhor. Por quê? Porque a data, o dia e a hora não está cronometrado nesse cronômetro terrenal, que é um cronômetro que vai e volta, mas é limitado. Mas segundo a Bíblia, os céus garantem que Jesus voltará. Em João capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus atestou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. A promessa de que Jesus voltará é certa. É ele que disse, para que os discípulos não se turbassem os vossos corações. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele disse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A certeza de que Jesus vem é que ele enviou o seu Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele nos ensina a não entristecer o Espírito Santo, ao qual estamos selados para o dia da redenção. Esse dia da redenção é a plenitude da salvação cumprindo em nós, quando nosso corpo for revestido da imortalidade, e plenamente estaremos com o Senhor inseparável. O grande dia é chegado, mas esse dia é questionado, esse dia é descreditado, esse dia é combatido. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele revela, a partir do versículo 4, que os falsos pregadores, os falsos mestres, também discutiam acerca desses dias, perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais existem, eles aguardam esse dia e não sabem, e não chega. E o apóstolo diz: eles ignoram que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como dia. Mas o Senhor não retarda a sua promessa. Ele é longânimo para com todos, querendo que todos se salvem, que ninguém pereça, que todos venham a ser salvos. O dia do arrebatamento é um dia misterioso, porque nós não sabemos como será, e ele não está no cronômetro da terra. Por essa razão, ao esperar uma copa, se pinta as casas da cor da bandeira do país, compram e investem em camisas, mas por não sabermos o dia e a hora, parece que vai ser como sempre acontece. Perdemos um voo, pegamos outro, perdemos um ônibus, pegamos outro. Vai dar certo, se não der para ir com um terno branco, vai com preto. E a gente sempre diz: o importante é chegar no céu. Mas esquecemos que esse dia será um dia surpreendente. A data do dia do arrebatamento da igreja não está no cronômetro da terra, mas está cronometrado nos céus. Paulo diz no capítulo 13, versículo 11, dizendo: isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porquanto a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo diz no versículo 12 que a noite é acabado, a noite está acabando e o dia é chegado. Esse dia é um dia surpreendente, porque ele não está no calendário da terra,
mas está no calendário do céu. E quem manda na terra, quem manda no céu não é a terra. Quem manda na terra é o céu. Essa surpresa inevitável acontecerá porque o dia, não importa o que estará acontecendo. Talvez o Senhor Jesus venha arrebatar a igreja no dia das eleições. Talvez o Senhor Jesus arrebate a igreja no dia da posse do novo presidente. Talvez Jesus arrebate a igreja no final da Copa do Mundo. Talvez Jesus arrebata a igreja no período mais nobre do carnaval da Sapucaí, da Bahia, do Recife, de Olinda, de São Paulo. O dia vai ser surpreendente porque não terá como, de forma alguma, atrasar o arrebatamento. É como se dissesse alguém: olha, já está preenchido o calendário anual do Brasil. Nessa data não tem como acontecer o arrebatamento da igreja. Porque já temos um calendário, já temos programações. Mas o dia da vinda de Jesus não importa. Pode ser qualquer dia na terra. A trombeta vai ecoar e a igreja será arrebatada. A hora a gente não sabe. Nós não sabemos. Jesus disse: será ao meio-dia, se será à tarde, se será à noite, será meia-noite, se será de manhã. A gente não preocupa com o dia, porque salvo não se prepara para o dia, salvo se prepara para a eternidade. Eu cresci ouvindo que o dia não foi revelado, porque se revelasse todo mundo desviava, e quando chegasse no último dia aceitava e subia. Não, o dia não foi revelado porque Deus sabe que quem é salvo na segunda é salvo no domingo, e quem é salvo no domingo é salvo na terça, e salvo no mês de janeiro é salvo no mês de dezembro. Salvo permanece aguardando. Salvo levanta de manhã para o trabalho, sabendo que vai, mas não sabendo se volta, porque sabe que a qualquer instante a trombeta poderá ecoar. O dia será um dia surpreendente, porque o mundo estará cuidando dos seus afazeres, os políticos cuidando das suas políticas, os hedônicos cuidando do seu hedonismo, os egocêntricos alimentando o seu egocentrismo, não é? Os males praticando as suas malignidades, tudo acontecendo de forma normal. Quando a trombeta ecoar, tudo isso será uma surpresa. Imagine o patrão que não vê chegar o funcionário exemplar. Imagina a companhia aérea que o piloto não chega. Imagina o hospital que o médico não chega. Imagina o banco que o cliente que sempre foi fiel não chega. E a pergunta é: o que aconteceu com esse funcionário tão exemplar que falta trabalho sem avisar? O que aconteceu com esse médico tão exemplar que não veio operar? É que a cirurgia vai ficar para segundo plano. O trabalho fica para segundo plano. Porque o que é surpresa para o mundo era o desejo dos salvos subir com Jesus. A surpresa do arrebatamento, a data, a hora, o mês, o ano, será algo surpreendente, porque ninguém poderá imaginar. Mas não estava escrito no calendário. Mas o sol declarava. Porque Lucas diz que haverá sinais no sol. A lua declarava, haverá sinais na lua. As estrelas declaravam, haverá sinais na lua. Os mares no seu bramido anunciava os sinais, ele está voltando. A humanidade em perplexidade gritava: ele está voltando. E como você não percebeu? É que perdeu o discernimento e foi surpreendido pela data. A forma como será o arrebatamento é outra coisa terrível, porque Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados em um abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e nós
os que ficarmos vivos, seremos transformados. Num instante. Esse instante é em um átomo, a partícula mais mínima que se tem. O arrebatamento será glorioso. Porque o deputado Nicolas fez uma passeata e andou de Minas até o Brasil, até Brasília, demonstrando insatisfação com esse sistema corrompido que vive o nosso país. Mas ele levou dias para chegar em Brasília. O arrebatamento não é assim. O arrebatamento é num abrir e fechar de olhos. Pessoas vão estar conversando uma com a outra e de repente, Jesus disse que duas estarão no moinho, uma será levada, uma será tirada e outro vai ficar. Os dois estarão trabalhando, conversando, um será tirado e o outro será levado. Alguém vai deitado numa cama, um fica e o outro sobe. E você vai perguntar, mas como que sumiu? Fulano não estava aqui agora? Como é que foi? Você viu ele aqui? Viu? Será que ele está brincando comigo? Bertano, para de brincadeira. Sumiu. Aquele filme, Deixados para Trás, colocou que só as roupas ficavam. Eu não sei se é assim. Eu só sei que quando Jesus arrebatado ressuscitou, as roupas ficaram. Então eu penso que é por isso que Billy Graham pensou nisso, quando criou essa cinematografia. Mas uma coisa eu sei, será surpreendente, porque o relacionamento será normal. Alguém estará conversando, alguém estará falando, e de repente, num abrir e fechar de olhos, a igreja vai embora. Será surpreendente? Porque o arrebatamento envolverá sinais no céu, na terra e debaixo da terra. Sim, senhores. Porque Paulo disse que vai ecoar um alarido, que é uma voz de comando. A palavra alarido que Paulo diz em 1 Tessalonicenses é keleusma. O keleusma é um brado. Um brado de quem? De Deus. E o keleusma é para quê? Para acordar. Haverá trombeta de Deus. O arcanjo Miguel é um anjo que estará envolvido. E haverá trombeta de Deus, a voz do arcanjo, e a trombeta é para a igreja. O arcanjo vai gritar o seu brado para Israel. Então, os céus, a terra e o inferno. Por quê? Porque os corpos que estão sepultados são almas que estão com o Senhor. E de repente isso, em questões de segundo isso, o céu brada, a terra escuta, e os mortos se levantam, e os vivos são transformados, e ninguém consegue entender. Como será surpreendente. Essa surpresa é inevitável, porque ninguém pode impedir. Mas essa surpresa do dia, da data, da forma, ela ainda vai provocar reações surpreendentes. Por quê, pastor? Essas reações são reações que ninguém nunca viu. Porque pela primeira vez nós vamos ver as pessoas tendo que olhar e fazer o que nunca fizeram. Na parábola das 10 virgens, as imprudentes, elas, quando perceberam que o noivo chegou, elas pediram para as prudentes: dai-nos o vosso azeite. Pela primeira vez, pessoas vão querer azeite. Pela primeira vez, pessoas vão querer brilhar. Pela primeira vez, pessoas vão querer levar a sério a promessa de Jesus. A um instante após, eu diria poucos minutos após o arrebatamento da igreja, depois da surpresa inevitável, a consciência vai bater e um sentimento vai entrar. E como a gente sempre deixa as coisas especiais para procurar depois, a gente vai procurar com mais virgens imprudentes. Dai-nos o vosso azeite. E alguém vai dizer: não, não podemos dar. Ide aos que o vendem e o comprai. Terá azeite para vender. As Bíblias não sairão, não. Muitos pastores ficarão. Os templos ficarão aqui. Sim, muitas coisas da igreja ficarão na terra. Então a reação será terrível.
Porque imagina se Jesus volta no final de uma Copa do Mundo de 2026. Imediatamente os telões, o sistema de mídia vão focar e dizer: atenção, atenção, o jogo vai perder a graça. Pessoal, parece que sumiu um grande grupo de pessoas, a polícia está procurando, e aí o jogo vai perder a graça. Porque de repente alguém vai ligar: maninho, você está aí no estádio? Tô. O que aconteceu? Mamãe e papai sumiram. Maninho, aqui está a Copa. Mas imagina um jogador de futebol que também souber, ou o técnico dizendo assim: olha, sumiu também na minha família. E se o futebol, se a Covid proibiu o futebol, imagina o arrebatamento da igreja. Imagina a surpresa do clássico futebolístico, da bebida, tudo parando. E aqueles que nunca se preocuparam com a volta do Senhor, indo buscar azeite. A minha cabeça estressou. Vou procurar um terapeuta, gente, eu não aguento. E liga para o terapeuta: por favor, eu estou enlouquecido, mamãe sumiu, eu não sei o que aconteceu. E o terapeuta vai dizer: também estou procurando um terapeuta, porque o meu filho sumiu, eu também não estou bem. Então vamos procurar o psicólogo, ele é o melhor. Mas o psicólogo também sumiu, aonde ele está? Então vamos procurar a defesa civil, mas a defesa civil também está procurando defesa. Então vamos procurar os melhores órgãos de segurança da ONU, mas os órgãos de segurança da ONU também perderam a segurança e não tem segurança. Então vamos procurar o governo, mas o governo não tem polícia, porque em toda a terra, em todo lugar, Jesus manifestou e arrebatou a igreja. Aleluia, aleluia. Então elas vão conseguir azeite e vão bater na porta e dizer: Senhor, abre-nos. Abre-nos. Quantos votos vamos ter? Senhor, se tu me deixares, é um sonho, Jesus, mas se eu acordar desse pesadelo, amanhã eu confesso. Senhor, se tu me acordar deste pesadelo, amanhã eu vou servir ao Senhor com fidelidade. Senhor, se tu me acordares, eu quero amanhã prometer para o Senhor que tudo que for falado, Senhor, eu vou cumprir. Mas não vai mais acordar. O sol já brilhou, a noiva foi embora, e o coração cheio de glutonaria, o coração cheio de embriaguez e dos cuidados da vida, lhe fez ser pego de surpresa no dia mais glorioso que o universo já viu. O casamento mais glorioso que a terra poderá contemplar. O cordeiro, adornado a noiva adornada pelo Espírito Santo, sendo transportada num abrir e fechar de olhos para a região celestial. O diabo não poderá impedir. O mundo não poderá impedir. A carne não poderá impedir. Nada poderá impedir o surpreendente dia de Jesus. A segunda surpresa, são surpresas que nós devemos evitar. O versículo 34 diz que nós devemos guardar o coração para quê? Para que não seja pego de improviso aquele dia. O arrebatamento é a prioridade nossa. Às vezes a gente chora. Às vezes a gente tem que se humilhar. A gente não se humilha para ter nome em cartaz, para ser. A gente se humilha por causa do dia. Porque o dia vai nos recompensar. E a surpresa que devemos evitar é ser pego de improviso. O que é ser pego de improviso, pastor?
é o coração se encher das intoxicações do mundo, é sermos embriagados com o vinho deste mundo, é ficarmos presos nas coisas desta vida. E o que é isto? Secularismo, carnalidade, hedonismo. Estamos vivendo uma igreja que a gente não sabe mais o que pode falar. Porque se eu prego aqui uma mensagem, alguém faz um pequeno rios e já coloca, e alguém diz, é religiosidade, ele exige demais. Eu estou falando de uma igreja que foi comprada pelo sangue, que foi santificada pelo Espírito. Eu estou falando de uma igreja que foi resgatada do pecado para condenar o pecado. Mas eu estou falando de um tempo em que nós queremos praticar todo tipo de orgias. Queremos deixar o nosso coração endurecido. Queremos deixar embriagar com as coisas dessa vida. Queremos cuidar mais da nossa vida. Tem crente que cuida tão bem do carro, cuida da casa, cuida da conta, mas não cuida das coisas de Deus. Não ora, não lê a Bíblia. Ele diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, meu pastor, eu tenho que trabalhar. Meu pastor, eu também tenho que ter o meu lazer. Meu pastor, eu tenho que ir ao cinema. Meu pastor, eu tenho que desfilar. Eu tenho que ter prazeres. E aí o coração vai endurecendo. E ele é um secular que levanta todo dia e se comporta como um homem comum. Pois bem, quando Jesus voltar, se nós não cuidarmos, seremos pegos de improviso. E alguém vai dizer, mas eu sou membro, pastor. Civicamente eu sou um cidadão exemplar. Institucionalmente estou agregado ao de membros. Por que fiquei? Porque tu nunca te preocupaste em morar no céu. Nunca imaginaste entrando nas terras celestes. Nunca imaginou cantando no céu. Eu não consigo imaginar, pastor, o céu. Eu não consigo imaginar o arrebatamento. Eu não consigo compreender o que tu pensas, meu filho. O que tu ouves todos os dias. O que tu falas todos os dias. O que você ouve todos os dias. Com quem tu anda todos os dias. Se você lesse a Bíblia, se orasse de madrugada, se chorasse aos pés do Senhor, o céu desceria ao teu coração. E o Espírito Santo transportaria o céu para o seu coração. A Bíblia fala de duas coisas que faz com que o dia da vinda do Senhor seja pego de improviso. Os dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, festejavam. E há pecado nisso? Não. Isso é pecado? Não. O que é pecado? Pecado é fazer disso a prioridade. Pois bem, será como os dias de Sodoma, e ali só comiam e bebiam, não tinham mais casamento, era libertinagem. Eu estou vivendo um tempo que os pregadores querem agradar gregos e troianos. Aí a gente não prega contra o homossexualismo, porque eu posso ser processado. Eu quero ver o LGBTQIA+, e cuidar daquele que está lá com sífilis. Eu quero que ele cuide daquele que está lá no beco largado. Cuidar de homossexuais bonitos na terra é uma coisa. Eu quero ver cuidar da alma dele, viciado, largado. Eu quero ver, aí não posso pregar contra a prostituição. Prostituição bonita na televisão é linda. Eu quero ver ele lá para a prostituta que está lá no beco, apanhando com AIDS, e dizer, essa vida que você sonhou, e ela vai dizer, não, eu sou escrava. E a gente precisa bradar bem forte. O céu é para os santos, comprado pelo sangue. Levante as suas mãos ao céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem espera esse céu glorioso? Jesus é o Salvador da humanidade. A igreja não é secular. Paulo diz, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Crente que vai morar no céu, todo dia ele é melhor do que ontem. É mais santo, é mais temente. Ele quer agradar ao Senhor. Ele não quer ser pego de improviso. Pastor Sebastião dizia que é melhor chegar no céu e o céu dizer, não precisava de tudo isso, do que chegar no céu e dizer, você não vai entrar por causa disto. A graça superabunda em nós, nos fortalecendo. Tudo aquilo que pode nos embaraçar, a gente vai deixando para trás, vai deixando para trás. E o mundo não entende porque vocês não bebem, porque vocês não fumam, porque vocês não prostituem, porque vocês condenam o adultério, porque vocês condenam o divórcio, porque vocês condenam a prostituição, porque vocês condenam os tráficos. Isso é prazer para a vida terrenal. O Espírito Santo entrou em nossas vidas e colocou em nós a vida eterna, e nós já alimentamos daquilo que Deus. Dentre as surpresas que devemos evitar, deve ser aquela que nos pegará de improviso. A segunda é, não durma, diga, não durma. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 9, Paulo diz, não durmamos como demais. Provérbios 20, 14, diz, não ames o sono, para que não empobreças. Abra tua boca e fartarás-te de pão. Romanos 13, 11, Paulo disse, isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos dos... Quantos de nós estamos dormindo? Não conseguimos perceber que a trombeta ecoará a qualquer instante. Dormimos, estamos cansados de orar, cansados de ler a Bíblia, cansados de pregar, cansados de ensinar. Estamos cansados de oferecer o melhor para Deus. E esse dormir aqui é uma morte espiritual. Que às vezes a gente chega no templo, levanta a mão, balança, mas não tem vida. Estamos dormindo. A nossa Assembleia de Deus tem vivenciado dias difíceis, dias de muita frieza. Porque uma pessoa que dorme, não ouve, não fala. Às vezes a gente vem num trabalho, participa no templo, mas não entra no culto. Não conseguimos, como os discípulos, ver a glória de Deus. Às vezes, como Geazi, acordamos tonto. Como Jonas, dormimos e vamos caindo cada vez mais no abismo, anestesiados. Nos comportamos como qualquer um. Esta semana eu parei para pensar em tantos sinais. E eu parei, olhei para mim e disse, é perigoso eu ficar desse jeito. Porque a gente esqueceu que quem me salva não é o pastor que caiu. Que quem me salva não é o irmão que fala mal do outro. Quem me salva não é convenção. Quem me salva é Jesus. Sou eu que devo cuidar da minha alma, alimentá-la todo dia. Sou eu que devo orar mais. Sou eu que devo jejuar mais. Sou eu que devo consagrar mais. E para a direita está caindo, pastor. Para a esquerda está caindo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Caminhe! O clarão do novo dia está chegando. Você pode dar glória ao nome de Jesus. Surpresas que devemos evitar. Ser pego de improviso. Estar dormindo. E a terceira é de valorizar o valorizado depois que nós desvalorizamos. Foi o que as virgens fizeram. O noivo está aguardando elas, mas elas deram pouca atenção para as 5 que levavam azeite na botija e azeite nas tochas. Mas quando acabou o azeite, que o noivo chegou,
Aí elas acordaram para buscar aquilo que elas precisavam ter desde o princípio. Observa que as prudentes saíram e partiram com azeite na botija e azeite de lá. Elas fizeram uma caminhada e para elas caminhar não foi fácil, porque elas tinham que levar um azeite na mão e outro com a tocha acesa. Veja que sacrifício, mas elas foram prudentes. Mas as imprudentes dizem, não precisa de tudo isso não, é só uma caminhadinha, a caminhada demorou. E elas não se precaveram. Mas quando o noivo chegou, irmãos, então elas foram buscar o que devia ter na partida. Não engane, a forma que nós começamos a caminhada com Cristo é a forma que nós poderemos encontrá-lo. Se começamos a caminhada com displicência, é com displicência que Ele vai nos encontrar. Eu digo sempre, ministério pastoral começa com diaconato. Se como diácono foi briguento, foi relaxado, se como diácono não serviu bem, será um pastor do mesmo nível, porque diaconato é o fundamento do ministério. Assim também o crente, quando começa a caminhar, desobedece a pastor, desobedece a palavra de Deus, não tem temor de nada. Pois bem, naquele dia, muita gente de improviso vai querer buscar o que desprezou lá atrás. A gente deve evitar isso, porque tem hora que eu ouço coisas que eu penso, não precisava, mas vou obedecer, porque não me custa nada obedecer, não vai me arrancar nada obedecer. Eu vou obedecer porque vem de uma autoridade espiritual. Aí eu não quero saber se está no grego, no hebraico, no aramaico. Eu não quero saber se ele é PhD, doutor em divindade. Eu quero saber se o que está falando é para o bem da minha alma. Se o que está falando vai nutrir o meu coração. Se o que está falando vai me dar segurança até o arrebatamento da igreja. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Mas hoje eu sou crente do jeito que eu quero. Eu estou no domingo, então vai lá. Você encontra crente na cidade, tem que baixar a cabeça. Baixa a cabeça. Eu já tive momentos que eu abaixei a cabeça. Não estou falando daqui não, porque se for daqui da minha eu falo. Mas eu abaixo a cabeça. E eu pergunto, esse irmão, essa irmã, é o vaso que Deus usa? É essa boca que Deus usa? É esse corpo que o Espírito habita? E eu pergunto, como é que Deus trabalha aí? Que Ele diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Eu estou falando que a nossa igreja, ela foi criada com doutrina sólida, mas hoje para agradar a mídia, aí os midiáticos querem colocar, eu não devo nada para eles, eles não devem nada para mim. O meu compromisso aqui hoje é tocar uma trombeta e dizer, talvez não tenha terça-feira, talvez não tenha o próximo mês, talvez não tenha nenhum amanhã, a trombeta poderá ecoar. Então pega nesta noite a palavra, acorda, levante a mão. Tu disseste que ia mudar, aleluia. Tu disseste para Deus que a tua vida seria regrada pelo Espírito Santo. Voltar-te para a mesma lavagem, come a mesma lavagem do anos passado. Estás aqui pensando que essa casa é uma casa de caridade. Com todo respeito, aqui não é LBV não. Aqui é a olaria de Deus que veio tirar o pecado de nós pela sua palavra. A gente está aqui nesta noite para te dizer, Jesus não é um psicólogo tão somente, Jesus não é um psiquiatra tão somente, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesta noite Jesus quer te transformar, não só para ser um cidadão brasileiro, mas para ser um cidadão do céu que vai habitar na celestial mansão. O terceiro grupo de surpresa são surpresas desesperadoras. Sim, tem essas surpresas. Porque Lucas diz no verso 35 que virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Pastor,
Que surpresas desagradáveis pode ser essa? A primeira é ser desconhecido do noivo. Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, 21 a 22, diz: naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Ele dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, 21, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Olha, Senhor, Senhor, de lábios. Não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente. Isso aqui não será dito no gabinete, será dito abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. Como será desagradável para Samuel no dia do arrebatamento da igreja, acordando meio-dia, dizendo: Deus é Pai. E quando vai consultar a internet, fenômeno extraordinário acaba de acontecer. Muitos dizem que foi um disco voador. Protestantes evangélicos que ficaram atestam que é o arrebatamento. Há uma discussão entre calvinistas adventistas e arminianos, porque alguns diziam que ele vinha antes da tribulação, outros no meio, e outros diziam que vinha depois da grande tribulação. Não sabemos ainda, estamos à procura dos interessados. Psicólogos estão dizendo que pode ser simplesmente um surto que deu. Psiquiatras atestam que é preciso pensar com detalhe. Sociólogos estão estudando o fenômeno para ver se isso já aconteceu. Em todas as civilizações, houve êxodo de Israel do Egito, houve êxodo de imigrantes, vários do Quênia saíram, mas o número não foi tão legal assim. Nigerianos deixaram a pátria por causa das guerras, líbios também deixaram, alguns americanos foram para a Libéria, e venezuelanos deslocaram, mas nunca nesse mesmo nível. Sociólogos estão procurando os teólogos que ficaram para tentar explicar. O governo imediatamente espera trazer algumas notícias, mas quando ler a notícia, não o Espírito Santo mais, mas a minha consciência vai dizer: foi o arrebatamento. Mas a pergunta é: mas eu fiquei por quê? Se eu conheço a Jesus, se eu preguei a sua palavra, se no nome dele profetizei, se no nome dele curei, por que fiquei? Porque ele não me conhece. E porque ele não me conhece, eu não tenho a marca. E qual é a marca? Espírito Santo é o selo. Mas eu falava em línguas, é dom. Eu me alegrava, é dispensação momentânea. Mas da onde saiu o meu espírito de mim? É como Sansão. Você brincou com a Dalila, brincou com os filisteus, brincou, e de repente pensou que o Espírito Santo habitava. Mas o Espírito Santo foi embora, parou de habitar na nossa vida, parou de habitar na nossa casa, nossos lábios passou a proferir palavras lisonjeiras, a nossa mente passou a pensar pensamentos carnais, as nossas ações foram seculares, e nós não percebemos. Ele foi embora. A gente está aqui, não se preocupa mais em ser renovado com línguas estranhas, a gente não se preocupa com dons. A gente chega aqui e não se preocupa em Deus falar conosco. A gente quer dinheiro. Deus, fala comigo se eu vou ganhar um emprego melhor. Deus, eu quero passar no vestibular. Deus. E o Espírito Santo ficando em terceiro lugar. Mas o Espírito de Deus está bradando nesta noite. Quem sente Ele, levante a mão agora.
Eu estou sentindo o peso de Deus nessa palavra. Aleluia. Aleluia. Como está a sua comunhão com Jesus aqui nesta noite? Desconhecido por Ele. Porque quando Ele arrebata, Ele tem uma lista. Ora, você vai num casamento, tem uma lista. Quem é o senhor? Samuel falou, muito bem, pode entrar. Quem é o senhor? Samuel, o senhor não está aqui na lista, não pode entrar. E os céus é organizado, pastor. Todos que serão arrebatados tem o seu nome escrito no livro da vida. Levante a mão que eu vou entender mais ou menos. Eu penso assim que o teu nome automaticamente brilha lá no céu agora. E quando a trombeta ecoar é assim, eu imagino como será o computador do céu computando. João, José, Maria, africanos, brasileiros, ingleses, como subiu? Todos já eram cidadãos dos céus. Todos já andavam cheios do Espírito Santo. Todos tinham a marca de Deus da vida. Todos eram redimidos pelo Cordeiro. Todos. Abre a tua boca. Eu estou sentindo a presença de papai aqui. No hall da surpresa desagradável está. Jesus nunca me conheceu. Nunca andou no meu carro. Nunca almoçou comigo. Nunca dormiu comigo. Eu me enganei com as emoções. Eu fui o próprio Deus meu. Eu fui o meu próprio Redentor. Eu fui o meu próprio Senhor. Eu fazia o que queria e dizia assim: Deus não liga com isso, porque eu nunca perguntei para Ele. Isso para mim eu não sinto que é pecado, porque Deus nunca transmitiu no meu coração o seu sentimento. Eu sempre fui rebelde. Em nome da minha rebeldia eu dizia: Deus nunca falou comigo, porque eu era surdo, mudo. Está pesado, né, pastor? Mais pesado será o dia do arrebatamento da igreja. Para quem ficar. A segunda característica dessa surpresa desagradável é ser preterido do banquete. Irmão, não tem coisa pior do que você passar um carão. Você chegar no lugar e a pessoa diz: o que você está fazendo aqui? Sai daqui, não é para você ficar aqui. Sim ou não? Pois é. No dia do arrebatamento, alguns serão preteridos da boda do Cordeiro. É que a gente lê a Bíblia do jeito que a gente quer. Mas Lucas capítulo 14, ele revela que quando Jesus chegou e aquele homem não estava vestido com as vestes nupciais, ele disse: o que você faz aqui? Como você entrou aqui? E amarrou ele e tirou. Os céus é para santo. Há uma festa nas bodas do Cordeiro. Mas só entra quem foi convidado. Bem-aventurados são os que são convidados às bodas do Cordeiro. Só que os convidados se comprometem. Porque convite é assim, ele faz antes no Oriente e depois confirma. Fulano, eu vou vir. Jesus diz assim: eu vou cair para a boda, quer? Tem 2026 anos que ele fez o convite. E hoje, domingo, ele está dizendo assim: quem vai para as bodas, me dê um sinal. Tem que estar com as vestes brancas. Levante a tua mão ao céu. Levante ela bem alto. Está esperando as bodas agora. Aleluia. Está esperando o dia glorioso em que Jesus vai te conduzir às mansões celestiais. Levante sua mão, porque Satanás quer manchar. Satanás quer dizer que o tempo passou, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós vivemos a palavra de Deus. Eu venho como um profeta bíblico nessa noite bradar: é tempo de acordar, é tempo de orar mais, é tempo de jejuar mais, é tempo de amar mais, é tempo de perdoar mais, é tempo de chorar mais, é tempo de andarmos preparados, porque a boda já está preparada. Será desagradável,
Saber que Jesus disse em Mateus 26, eu não bebo mais do fruto da vida até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. É difícil saber que Jesus diz em João 14, eu vou vos preparar lugar. O lugar está preparado, as bodas é aguardada. E quando eu for entrar, as portas dos céus, ela tem detector de carne, detector de mundo, detector, irmãos, de pecado. Pelas portas só entra os lavados pelo sangue, os remidos. Aleluia, aleluia. Quem está sentindo a presença de papai, diz glória a Deus. A terceira surpresa desagradável é ser lançado no inferno. Porque não existe limbo. Não. Mesmo que Agostinho quiser, não há purgatório. Existe céu e inferno. Ah, Senhor, eu fui mais ou menos, não serve. O crente recebeu graça para viver a plenitude da vontade de Deus. Meu pastor, o que Jesus vai fazer? Ele naquele dia, segundo Mateus 25, 29 e 30, lançará na fornalha de fogo ardente. A segunda morte. Porque a Nova Jerusalém é uma cidade. E toda cidade bonita tem um lixo. Cuiabá tem um lixo. Brasília tem um lixo. Eles tentam reciclar o lixo, mas você pode ver que o lixo está sempre queimando. A Nova Jerusalém também tem um lixo. E qual é o lixo da Nova Jerusalém? O abismo. E para lá vai todos os adúlteros, todos os efeminados, todos os mentirosos, todos os roubadores, todos que não tiverem o nome escrito no livro da vida, serão lançados. Oh, palavra dura, meu pastor. Para os irmãos verem como a gente está desacostumado da Bíblia. Porque isso está na Bíblia. O que eu vou fazer no abismo? Alguém pensa, o fogo vai me queimar. O fogo que mais vai me queimar é a consciência. Rapaz, eu cantei na igreja. Eu falei línguas estranhas. Gente, eu fui para o ministério. Eu fui pastor. Gente, quantas vezes eu senti a presença de Deus. Como pude parar aqui nesse abismo? No inferno não tem gente ruim, só gente boa. Aquele que desceu para o inferno, ele não falou mal de ninguém, ele estava preocupado com os outros. Porque no inferno ninguém se debate dizendo, por que eu estou aqui? Por que eu cheguei aqui? Isso é injustiça. Porque no inferno, o chip da consciência é aberto. E você vai dizer, eu fui um lindo ator na igreja. Eu fui um lindo ator para minha família. Eu menti, eu adulterei. Ninguém soube. Eu ia para o motel e ninguém nunca soube. Bebia cachaça escondido, ninguém via. Eu roubava, ninguém sabia. Pois é. Só que o dia do arrebatamento veio e eu fiquei. Pastor Samuel, por que o senhor está pregando essa mensagem aqui hoje, domingo? Eu pensei que o culto ia ser tão legal. O culto legal. Ele vai acabar daqui uns dias. Porque Deus vai levantar os profetas para pegar a Bíblia. E a Bíblia vai machucar muitos corações carnais para nos acordar. A maior decepção do mundo não é quando você perde dinheiro. A maior decepção que o mundo vai enfrentar não é guerras mundiais, atômicas e etc. A maior decepção e a coisa mais desagradável é saber: a graça se manifestou trazendo salvação. Ficou manifestada por mais de 2000 anos. Batia na minha porta.
oferecia-me o passaporte e eu rejeitei. E pela minha rejeição, eu fui desconhecido, fui preterido do banquete e fui lançado no lago de fogo. Quarta surpresa. Essa eu chamo de surpresas agradáveis. Porque se tem surpresas inevitáveis, se tem surpresa que devemos evitar, se tem surpresas desagradáveis, também há surpresas agradáveis para os que vão subir ao céu. A gente vê a Bíblia e lê a Bíblia e imagina o céu com a nossa imaginação. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no verso 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Você não sabe o que Deus preparou para você. Vai além do que pedimos e pensamos. Porque Deus é imensurável. E imagina um ser imensurável preparando coisas para seres finitos. A nossa mente não consegue imaginar o que está reservado. Paulo ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele não conseguiu achar vocabulário para transmitir o que ouviu no céu. Pastor, e os céus, os arrebatados serão surpreendidos com surpresas agradáveis? Sim. E qual é a primeira surpresa agradável? É Isaías capítulo 26. Eu leio isso aqui e imagino que coisa gloriosa. O profeta profetiza dizendo: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, diga, temos uma cidade forte. Aqui Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Verso 2. Haverá um cântico, haverá um coral que cantará. E uma voz no verso 2, o versículo 2 diz: abri as portas, para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. A coisa mais linda do céu é quando o arrebatamento acontecer. E eu não sei em quanto tempo. Eu não posso prescrever tribunal e a chegada no céu. Mas eu sei que quando a igreja chegar, o coral glorioso vai estar cantando. Para quem só chorou, para quem só se humilhou, para quem só foi escarnecido aqui, quando chega lá, miríades angelicais cantando. Haverá uma ordem automática: abrir as portas dela. Então as portas se abrirão. E são 4 portas. São portas para todos os 4 pontos cardeais, revelando que de todas as partes entrará salvos. Você não está entendendo. Não é como na América, que alguém vai em Nova York. Não é como alguém que vai a Paris. Não é como alguém vai a Campos do Jordão. Essa cidade foi construída e ninguém habita nela até agora. Ninguém mora nela. Ela será inaugurada pela cidade santa. Cada porta tem uma homenagem. E cada porta está te esperando entrar. Levanta suas mãos que eu vou profetizar. Jesus disse: eu sou a porta. Então quem vai ser o porteiro é ele, gritando: vinde benditos de papai. Vinde benditos de papai. No grande mar vermelho a arca abriu, no Jordão a arca abriu, mas do céu quem vai abrir é ele, Jesus de Nazaré. Levante as mãos aos céus.
Feche os teus olhos agora. Contemple os céus se abrindo e uma multidão de vestes brancas, não com rosto abatido, mas rosto glorioso, não com tristeza no semblante, mas com rostos cheios de alegria. Não com bossa nova, não com rock and roll, não com rap, mas cânticos angelicais cantando. Levante a tua mão bem alto. Há uma porta aberta no céu para a igreja. No mundo não tem porta para a igreja. A igreja não pode pregar na praça porque o som é alto, no mesmo lugar que canta as músicas que fazem apologia às drogas. A igreja não pode orar nos hospitais porque bagunça no mesmo lugar que pratica tanta coisa errada. A igreja não pode pregar no colégio porque isso é loucura. A igreja não pode pregar no palácio porque o Estado é laico. Mas os céus têm uma porta aberta para a noiva. Aleluia, aleluia. Imagine você colocando os pés e as portas se abrindo. Mas o texto bíblico e a Bíblia me permite falar de uma segunda surpresa agradável. E qual é, pastor? A recompensa. 2 Coríntios capítulo 4. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre nós. Já é um privilégio morar lá, mas maior privilégio é a recompensa. Paulo diz no versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Apocalipse 20:14, o Senhor diz: eis que venho sem demora, e Ele traz consigo o galardão. O galardão é a recompensa. Ele está trazendo a recompensa, eu estou dizendo. E essa recompensa Ele traz consigo. Para quem, pastor? Para a noiva. Então o dia do arrebatamento, Jesus vem com a mão direita e com a mão esquerda descendo. E alguém pergunta: para que tanta coisa? É para pagar os meus filhos. É para recompensar os meus filhos. Eu lhes prometi que qualquer um que desse um copo d'água para alguém na qualidade de profeta receberia galardão. Levante a sua mão, porque é a recompensa. Aleluia. Te alegra saber que Jesus sabe tudo o que você faz? Te alegra saber que Jesus conta as tuas lágrimas? Te alegra saber que Jesus sabe que seus ombros pesam por causa da cruz? Te alegra saber que Jesus vigia o teu deitar e o teu levantar? Pois te alegra mais, porque cada metro de caminhada há uma recompensa para você. Eu sei que tem gente aqui que quer ir embora. Eu sei que tem gente aqui que não quer ficar, porque ele acha que igreja é sociologia, mas igreja é a nação de Deus que está na terra por tempo determinado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Haverá recompensa. Haverá recompensa. Diga para alguém que está do teu lado: haverá recompensa. Você trocou a cerveja para agradar a Deus, beberá da água da vida. Trocaste a coroa da terra pelos céus, ganhará a coroa de glória. Não manchaste as tuas vestes com pecado, vestirá vestes brancas.
morreste pelo Evangelho, ganhará a vida eterna. Foste zombado pelo mundo, serás exaltado pelo Senhor. Levante tuas mãos ao céu se pode. E eu não aguento pregar sem sentir o que prego. Aleluia. Eu não aguento pregar sem imaginar o que estou pregando. Pode ser nesta noite. Abre a tua boca. O que tem dentro dessa tua boca para dar para Jesus? O que teus lábios trouxeram para Jesus aqui nesta noite? Aonde está teu coração aqui nesta noite? Aonde está tua mente aqui nesta noite? Estás surpreendido pela mensagem? Arrepiaste quando ouviste Deus falar? Ficaste impactado com a mensagem? A mensagem não é para te meter medo, a mensagem é para te acordar. Balança alguém e diz: se acorda. Aleluia. 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 Essa mensagem é revelada. Ela não é a mensagem teológica certinha. Eu fiz uma exegese e aplico nessa noite. Eu aplico porque Deus fala como quer, do jeito que quer. Eu sinto a presença de papai. Aleluia, aleluia. Haverá uma festa. E aqui eu concluo. Haverá uma festa. As bodas do Cordeiro. Aleluia. Nas bodas do Cordeiro, a noiva canta e o mundo chora. Nas bodas do Cordeiro, a noiva descansa e o mundo se afadiga. Nas bodas do Cordeiro, a estátua cai e a pedra toma conta. Nas bodas do Cordeiro, a igreja herda a vida eterna e o mundo a corrupção eterna. Nas bodas do Cordeiro, você levanta as mãos e disse: nunca mais para a morte, nunca mais para a tristeza. Gozo, 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 gozo. Se lá nas bodas do Cordeiro puder cantar um hino, e Jesus der uma oportunidade, eu vou pedir para aquela irmã cantar. Você já imaginou como será quando você sabe esse hino? Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. E sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e com Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Ao chegar lá, Ele vai te receber. Essa plataforma é grande, mas ela já não cabe os companheiros. Terça-feira no pré-congresso, esse templo não conseguiu colocar as pessoas, faltou lugar. O grande templo é grande, mas não consegue caber o povo que entra. E o hino diz: tantos como a areia da praia, tantos Como areia do mar, que gozo sem
dirá. Pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Aí eu pergunto, será um formigueiro de gente de branco entrando? E aquela multidão entrando. E se eu fosse os anjos, eu começava a coçar a cabeça e dizer, e aonde? Aí ele diz assim, eu falei para eles que ia preparar lugar. Lá você não fica de pé, tem uma cadeira te preparando. Aí você vai dizer, e a comida? O pão da vida será servido. E a bebida, aquele que transformou água em vinho, será fonte. Fica de pé. Segura na mão de quem está do teu lado. Aleluia. Diga, você não sabe nem a metade do que o céu preparou para você. Segura na mão dele, diga, o céu tem coisas surpreendentemente agradáveis para você. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Sabe, igreja, eu fico conjecturando. O Brasil foi indicado para o Oscar de filme, de ator. Irmão, que piseiro está virando a cinematografia. Ele vai entrar. Você imagina se ele é chamado para ganhar o Oscar? Tapete vermelho. Aquele tocar solene. Recebendo uma estatueta. Pegando ela, voltando, gritando. E o povo brasileiro vai regozijar. Imagine o crente que nem sabe o que é Oscar. Imagina o crente que nem sabe o que é isso. Para que serve isso? Crente que morava lá na praça, lá no canto, casinha de palha que molhava, mas que era um crente fervoroso e acreditava na vinda de Jesus. No dia da recompensa, Abraão, o pai da fé, Isaque e Jacó. Do outro lado, Judá, Levi, Simeão, Rúben. Do outro, a bancada, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Imagina Paulo, imagina Tiago, João, todo mundo assentado. E uma voz bradando, fulano de tal, no meio da multidão. Vem aqui, meu filho. Pisando não num tapete vermelho, mas em ruas de ouro e de cristal. Pés resplandecendo como latão, porque agora tem corpo glorioso. Cabeça branca, representando a eternidade. E Abraão perguntando, quem é ele? Ele vai dizer, esses são os últimos. Porque eu falei para ele que os últimos seriam os primeiros. Que tempo que eles viveu? Século 21. O que eles rejeitaram? Tudo que não presta, misturado, é o que eles rejeitaram. E agora, eu prometi para eles, que se eles não se envergonhassem de mim diante dos homens, eu não teria vergonha deles diante de Deus. Pai, aqui está Daniel Bordim. Não teve vergonha do teu nome no trabalho, não teve vergonha do teu nome na igreja, não teve vergonha do teu nome na rua, eu também não tenho vergonha dele. Papai vai dizer, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, Daniel.
Entra na festa do teu Senhor. Tudo é de graça. Tudo é pela graça. Tudo é para te dar graça. Você pode levantar as mãos agora e glorificar o nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa que quer reconciliar com Jesus e ser surpreendido por surpresas agradáveis no céu, e não decepcionado por surpresas desagradáveis na terra ou no inferno? Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra Que o tem. que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje. Pode ser hoje a volta do Rei. Aonde está uma pessoa que quer reconciliar com o Senhor agora? Venha ser lavado pelo sangue. O sangue de Jesus. Está vindo aqui a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa que quer voltar para Jesus agora? Há uma segunda pessoa que quer voltar para Jesus. Uma segunda pessoa que quer reconciliar. Venha. Uma segunda pessoa está chegando aqui. Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Os irmãos percebem que o clima está um pouco tenso. Está tenso. Vou andar. Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa que quer voltar para Jesus nesta noite? Há uma porta aberta para ti. Saia do teu lugar agora e venha. Venha receber a salvação em Cristo Jesus. Igreja, levante as mãos assim comigo. Diga assim comigo: no sangue de Jesus há poder para purificar o pecador de todo o pecado. Agora, no nome do Senhor Jesus, há poder para quebrar as algemas que impedem as almas serem salvas agora. Eu vou te dar, nem toca aí. Eu vou te dar segundos para você vir aqui agora. Porque todas as algemas já caíram por terra. E hoje é uma noite de reconciliação para a tua alma. Olha, eu não vou fazer nenhum movimento para você vir. Veja esse silêncio. O silêncio do dia do arrebatamento pode ser maior para a tua alma. É esse clima que pode terminar o culto, mas é nesse clima que pode terminar a tua eternidade. Nunca mais ouvirás a voz de Deus. Nunca mais sentirás a presença do Espírito Santo. Nunca mais verá a igreja cantar e pregar. Estarás eternamente separado dos céus. Por quê, pastor? Porque não creste na promessa e não quiseste entrar no céu pela única porta, através da qual é Jesus Cristo, através do arrebatamento. Ouça, o silêncio pode ser amanhã a tua vida partindo para a eternidade sem salvação. Escute, escute. Pode ser o seu último culto agora. Entenda. Deus, ouça, Deus está falando contigo. Não há equívoco aqui, há convicção. Tua alma está apodrecendo, mas os céus querem entrar nela agora. Escute, já está passando os segundos e você precisa voltar para Jesus. Os céus te esperam. Jesus te espera. Vai vir?
Queres vir? Saia agora do teu lugar. Não existe prisão que te prenda. Existe papai te chamando. Vai vir agora? Vai resistir ao Espírito do Senhor? Você já assistiu filmes de Armagedon? Você já assistiu filmes de terror? Você já viu muita cinematografia que parecem com isso, mas você nunca poderá comparar o arrebatamento da igreja com essas coisas, porque nunca mais o mundo será o mesmo após a igreja ser arrebatada. E quando a igreja pode ser arrebatada? Hoje ainda. Jesus fala ao meu coração que tem uma pessoa, ou não duas, que precisa nesta noite vir aqui. Você não está em estado de choque, mas está surpreendido pela mensagem. Você não esperava essa mensagem, mas o seu coração já foi trincado, quebrado pela palavra. E você tem pouco tempo para voltar para Jesus. Já são quase 9 horas nesse, 9 naquele. Mas o céu está dizendo, há uma porta aberta para ti. Virás? Ficarás no teu lugar? Olha o silêncio. E este silêncio que está jorrando aqui me faz sentir cheiro de morte, morte eterna. Mas Jesus está com as mãos bem pertinho de você. É só você dar um sinal. Ele vai te arrancar daí. Vai escrever seu nome no livro da vida. E você será uma nova criatura nos céus. O seu nome será escrito. Veja o apelo que eu estou te fazendo. Um apelo profético. O amanhã pode ser muito tarde. Como o meu intento não é lhe empolgar, lhe emocionar, eu te chamo pela última vez. Venha agora, em nome de Jesus. Olha como a igreja olha para mim. Não existe mágica. É você que decide. Você quer voltar para Jesus agora? Quer reconciliar com o Senhor agora? Quer receber o perdão dos seus pecados? Quer sair daqui protegido pelas miríades angelicais? Dê um passo e vem agora em nome de Jesus. Igreja, ora em espírito, não precisa orar em voz alta. Ora, porque alguém aqui está ainda em dúvida do que Deus está fazendo aqui nesta noite. Deus me faz entender pessoas que estão aqui hoje, que precisa urgentemente, não de uma oração, mas de reconciliar com o Senhor Jesus. Esse clima eu senti 2 vezes. Essa é a segunda. A primeira, ele terminou com um culto fúnebre. Mas nesta noite, eu espero que a tua alma ouça a voz de Deus. Cristo quer te salvar. Alguém à minha direita quer fazer um propósito de renovação para a vinda do Senhor Jesus? Vem aqui à minha direita. Cristo renovará a esperança da sua alma. Na minha direita, quem quer fazer uma renovação de voto com o Senhor? Senhor, estou com medo se o Senhor voltar e perder a salvação. Vem aqui à minha direita. Nós vamos orar com você. E o Senhor Deus trará renovo para a tua vida. Pastor, estou embaraçado. Venha. Pastor, eu não estou embaraçado, mas estou sentindo fraqueza. Venha. Pastor, eu tenho vergonha de vir. Não venha. Se você tem vergonha, não venha. Agora também não me peça para orar em particular por ti. Porque tu tiveste vergonha de vir, como eu vou orar por você. Esta noite é uma noite de oportunidade que Deus concede à sua igreja. As 2 pessoas que estão aqui, querem reconciliar com o Senhor? Se querem, venha. Glória a Deus. O irmão está reconciliando uma vida. Eu disse 2. Mas a igreja precisa ir para casa, não é? E eu preciso orar aqui agora. Sabe o que Jesus está me falando? Eu conheço tudo. Eu sei tudo. Ele sabe tudo. Queres um renovo dos céus? Quem quer, irmão, um renovo espiritual?
Vem aqui quem quer fazer um renovo, buscar um renovo de Deus, para desembaraçar das coisas dessa vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar agora. Pode vir, pode vir. Aqui tem pessoas titubeando na fé, mas Cristo quer pegar pela tua mão, aleluia, e te garantir segurança. Olha que coisa linda, eu gosto disso, porque eu preciso pregar e crer que o que eu estou pregando é o Senhor que está me falando. E eu não preciso do feedback da igreja no sentido de glorificação, a glória para o nome do... Mas eu preciso que você entenda que Deus está te chamando, porque Ele quer nos preparar para a sua vinda gloriosa. Eu vejo laço, eu vejo flechas, sim, eu vejo prisões eternas te prendendo. Eu vejo um embaraço perigoso, porque você já escapou de muitos, mas agora já estás quase imunizado. Cristo está te dizendo, eu te trouxe hoje aqui para quebrar essas amarras do diabo, é te devolver passos livres, mas tu não queres, e tu não te arrependes, também o Senhor Deus permitirá que aconteça na tua vida um choque, e neste choque tu acordarás, porém não será mais como é hoje, porque ficará uma marca, e essa marca não te permitirá mais ser como é, mas tu glorificarás, porque através desta marca tu entrarás nas mansões celestiais. É um mistério de Deus falando com alguém aqui nesta noite. Levanta as mãos aos céus. Ah, Pai querido, grande, tu és maravilhoso. Domingo, Jesus, domingo. É domingo, Jesus. Olha que culto maravilhoso. Tu tiraste todo o nosso fogo, não é, Jesus? Sangraste o meu ego. Ei, Jesus maravilhoso. Machucou-me, né, Jesus? Porque o Senhor sabe trabalhar. É, Pai. Olha aí a tua igreja olhando para mim e olhando para ela. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não preciso ficar explicando, porque foi o Senhor que colocou. Olha como nós oramos, Senhor, depois de uma mensagem confrontativa. Mas Tu és Deus. Tu és maravilhoso. Tu continuas sendo glorificado. Toca em nós, Senhor. Nos desperta. Nos desperta. Às vezes a gente pensa que tem tanto azeite, Senhor, e tão pouco azeite. Estas vidas que te aceitaram, lave-as no teu sangue. Que não seja medo, que não seja emoção, que seja convencimento pelo Espírito Santo, através da tua palavra. Olha o silêncio, Jesus. Eu te glorifico por ele. Eu entendo que tu está falando comigo. A tua volta se aproxima. Pode ser nesta semana. Lava-nos no teu sangue. Livra-nos de todo o mal. É. Quem tem, tem, Jesus. Abençoa a tua igreja. Aleluia.
ser voltado. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser Hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei. e Yeshua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está presente. O Espírito Santo falou grandemente aos nossos corações esta noite. Já é a última hora. Gostaria deste momento de fazermos a apresentação de uma criança. O pai Murilo e a mãe Júlia Matos. A criança Zayan Cafini. Aleluia.